Hello everyone, welcome to our first class, ou bem-vindos à nossa primeira aula. Eu sou o professor Bruno e vou estar trazendo para vocês aqui, dando início à nossa primeira aula do curso From Zero, né, inglês do zero. Então, só para dar uma esclarecida a respeito do curso, nós vamos tratar primeiro aqui dos temas mais básicos, abordando os assuntos mais básicos do inglês, para tentar engajar e trazer também o público, aquelas pessoas que nem sequer lembram o que aprenderam no ensino médio, aquelas pessoas que às vezes não tiveram nenhum tipo de contato com a língua inglesa e querem começar a falar inglês de alguma maneira. Então é comum que nessas primeiras aulas vocês vejam a gente usando um pouco do português, né? Falando bastante português, para poder engajar essas pessoas que não tiveram nenhum tipo de contato com a língua, tá bom? As primeiras aulas serão bem básicas, as aulas mais avançadas já estarão trazendo conteúdo um pouco mais fiel à língua inglesa, trazendo um inglês puro, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui com os pronomes, e o primeiro que a gente vai se deparar aqui é o subject pronouns, ou os pronomes do sujeito. O que é os pronomes do sujeito? O que são os pronomes do sujeito? Os pronomes do sujeito, eles têm como função substituir os nomes próprios, tá? Eu tenho exemplos aqui, eu vou mostrar já já. Mas a maneira com a qual a gente pode identificar os subject pronouns dentro de uma oração, dentro de uma frase, são de duas maneiras. A primeira maneira é a posição na qual eles aparecem. Subject pronouns, ou pronomes de sujeitos, vão sempre aparecer no início da frase, tá bom? E também eles vão sempre aparecer antes da oração. Vão sempre ser, antes do verbo, né? Eles sempre estarão presentes antes do verbo. E serão sempre os que irão estar ocupando a primeira posição da oração, tá bom? Então, vamos lá. Os pronomes de sujeito que temos aqui, né? Todos eles são em primeira pessoa, né? First person, I, que seria eu. Em second person, you, que seria você. Third person male, terceira pessoa do masculino, he, que é ele. Third person female, she, que é a terceira pessoa do feminino, é o she, é o ela. Third person it, terceira pessoa, né, no caso sem gênero nenhum, quando se trata de um objeto ou algo assim, é o it. First person plural, primeira pessoa do plural, we, que é nós. Second person plural, you, segunda pessoa do plural, você de novo. Third person plural, they, terceira pessoa do plural, eles. Então, como a gente vai identificar eles numa frase? Então, tá aqui frases bem básicas, tá bom? Então, a gente tem aqui a presença dos subject pronouns, dos pronomes de sujeito aqui. Eles estão substituindo o nome próprio e estão se apresentando antes do verbo. Então, aqui a gente já pode identificar que eles são subject pronouns, que são que são pronomes do sujeito, tá bom? Então, I eat, he eats, she eats, they eat, we eat. O eat, para quem não conhece, ainda não teve nenhum contato com a língua, é de come. Então, eu como é o verbo comer, tá? Eu como, ele come, ela come, eles comem, nós comemos, tá bom? Esse S aqui que vem no final é o que a gente chama de simple present, tá bom? Ele vem no final das frases que tem... Desculpa, ele vem depois do verbo que tem o he, a palavra he, she, né? Ele, ela e o it, tá bom? Que tá aqui. A gente vai ter uma aula explicando melhor e abordando melhor o Simple Present, então por enquanto a gente não vai tratar dessa aula, mas acredito que na próxima ou na terceira aula a gente vai estar trazendo aí, explicando para vocês o Simple Present, porque é importante. Mas lembre-se que no final do verbo a gente sempre vai adicionar, quando estiver falando he, she e it, o S, tá bom? Às vezes a gente adiciona o ES também, mas não se preocupem, a gente vai ter uma aula falando e abordando isso daqui mais detalhadamente, tá bom? Então, voltando aqui, isso é o verbo comer e o pronome do sujeito está vindo aqui antes do verbo e primeiro na frase, substituindo os nomes próprios. Então aqui no lugar de he poderia ser Ricardo. Ricardo come. Ricardo eats, né? She, ao invés de ser ela come, poderia ser Jane, né? Jane eats. A Jane come. Então they, ao invés de ser eles comem, they eat, poderia ser João e Maria comem. Então, John and Mary eat, né? They eat. We eat. Nós, né, comemos. Então, esses são os subject pronouns. Uma maneira errada de colocar eles estaria aqui,
seria colocando o verbo antes do sujeito de pronome, tá? Do pronome de sujeito. Então, it, I, it, he. Isso aqui está completamente errado. O verbo está indo antes e o I está indo depois, né? O I que está ali identificado como um subject pronouns. O she, it aqui está errado. Sim, tá errado. A gente vai estar passando exercícios também para vocês, tá? Estamos analisando qual que será a melhor maneira de fazer exercícios para vocês mesmos se autoavaliarem. É muito importante exercitarem a língua quando estiverem estudando inglês. Se vocês não trabalham ela, não exercitam, não fazem exercícios, a progressão é um pouco menor, né? É muito maior quando você se põe um desafio na sua frente. Então a gente vai estar passando também alguns exercícios. Qual que é o erro aqui do she, it, né? Quem pegou ali um pouquinho ali do que eu já falei sobre Simple Present já entendeu. Tá faltando aqui o Szinho do Simple Present, tá? Mas tudo bem para quem não pegou, até porque a gente vai abordar o Simple Present na próxima aula, beleza? Esses foram os Subject Pronouns e agora a gente vai abordar o Object Pronouns, tá bom? Vamos trabalhar agora os Object Pronouns, ou traduzindo, né, são os pronomes de objetos. Então, os pronomes de objeto, diferente dos subject pronouns, eles continuam substituindo os nomes próprios, mas ao invés de aparecerem antes do verbo, estes aparecem depois da ação verbal. Eles recebem a ação verbal. Então, aqui a gente vai ter as palavras me na primeira pessoa, you na segunda, him na terceira. Então, eu, você, ele, her, ela na terceira pessoa do feminino. It, mais uma vez, né, na terceira pessoa. Na primeira pessoa do plural, o nós. Na segunda pessoa do plural é o you. E na terceira pessoa do plural é o them, né? Então aqui, vocês devem estar se perguntando. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. They came to me. Então aqui você tem a palavra eles vieram a mim. Vocês já notaram aqui a presença, de novo, do subject pronouns. Então a gente tem de novo a presença do sujeito de pronome, né, no pronome de sujeito, tá vindo aqui, ó, antes, né? Mas o que a gente tem que se atentar dessa vez é o object pronoun que tá aqui, o me, que é na primeira pessoa. Então, a tradução é eles vieram a mim. Came é do verbo vir, né, de came, de come, de venha. Então, eles vieram a mim. Então o subject pronouns vai sempre no início da frase, como vocês podem ver aqui, e o object pronouns vai sempre ao final da frase? Não, isso não é regra para o object pronouns. A regra para o object pronouns, para que vocês possam identificá-lo, é que ele sempre vai vir depois da ação verbal. Ele recebe a ação verbal. Como vocês vão ver aqui na segunda frase, vocês já estão vendo na segunda frase aqui, ele não está vindo no final. O object pronouns aqui é qual? É esse aqui, é o her, que é a terceira pessoa do feminino, né? O ela. Você vê que ela não está no final da frase. No final da frase a gente tem ali outra coisa, né? Então, they bought her a new TV. O bought, para quem não conhece, é o passado de buy. Então, buy aqui é comprar e bought é buy no passado. Então, eles compraram uma TV para ela, certo? Essa palavra aqui não aparece em inglês, não aparece no final da frase, então não é regra. É regra que ela venha após a ação verbal. Qual que é a única ação verbal aqui? É o eles? É a TV nova? Não, é o bought, de buy. Então, they bought her a new TV. Eles compraram para ela uma TV nova, tá bom? Então não é regra que essa frase vai aparecer, que essa palavra, que o object pronoun vai aparecer no final da frase. A regra é que ele aparece após a ação verbal. Um exemplo aqui, outro exemplo. That guy scared us. A palavra scare aqui é de susto, de assustar, né? O D no final está indicando que é passado. Então, aqui é de assustou, de assustar. Então, aquele sujeito nos assustou. Ou aquele cara, né? Aquele sujeito, aquele cara assustou a gente. O us aqui é o object pronouns, é o pronome de objeto, tá? The police arrested them. Qual que é o object pronoun aqui? É o them, né? Que é o eles. Tá aqui na tabelinha, ó. Terceira pessoa do plural. É o them, é o eles. A tradução, a polícia os prendeu. A polícia prendeu eles. Arrest, a palavra arrest é de prender, tá? De encarcerar, de prender. Então, o ed aqui no final está indicando que é passado. Então, é prenderam ou prendeu. Então, a polícia prendeu
eles, né? O que eles estão fazendo? O Object Pronouns. O Object Pronouns aqui, ele tá, assim como o Subject Pronoun, substituindo um nome próprio. Então, eles compraram uma nova TV para ela. Então, vamos supor que ela seja a Jane. Então, eles compraram para Jane uma nova TV. Ou eles compraram uma nova TV para Jane. O her aqui está substituindo a Jane, né? O them aqui, vamos supor que them seja Pedro e Julia. Vai, Peter and Julia. Então, a polícia prendeu eles. A polícia prendeu Pedro e Julia. The police arrested Peter and Julia. Entendeu? Então, essa é a função do Object Pronouns. A gente vai tratar com os outros tipos de pronome na próxima aula. Eu acredito que na outra aula, que a gente já tiver coberto todos os pronomes, já tiver tratado de todos os pronomes, a gente vai falar aí do Simple Present e tentar trazer também as palavras no passado, tá bom? Iremos também passar exercício durante esse curso de inglês, então fiquem atentos que a From Zero tem muito conteúdo para trazer para vocês, principalmente para aqueles que não tiveram nenhum contato com a língua e querem entrar nesse mundo, querem se tornar bilíngues, tá bom? Muito obrigado, se possível comentem, deem like, passem feedbacks, e é isso, vamos aprender uma nova língua juntos.